Olá, vamos começar aqui a nossa jornada do autoconhecimento. Daqui a pouco a Dani está entrando com a gente, Daniele Fargen, e ela vai conversar conosco sobre a psicologia positiva, sobre a gratidão, como que a gente faz então um mindset mais positivo para a vida, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, como isso é importante, não é? Então a gente vai começar aqui, já estamos chegando na reta final da nossa jornada de autoconhecimento. Foram aí 12 dias de muita conversa, não é mesmo? Foram 12 dias de trazendo assim várias técnicas, várias ferramentas, várias áreas do autoconhecimento para que vocês possam conhecer, né, pegar mais informações. E tudo isso, gente, é para quê? É para quê? Para a gente ser mais feliz, só para isso. Tá bom? A jornada do autoconhecimento, todo o trabalho de inteligência emocional da Escola das Emoções, o objetivo é esse, nos colocar no estado mais positivo com a vida. Problemas todos vamos ter, né? Olá, Luane, tudo bem? Como é que tá? É a Vera? Muito bem, sejam bem-vindas, viu? A gente está começando aqui, então, essa jornada. A gente está na reta final já. Amanhã é nosso último dia da jornada. Hoje a gente recebe a Daniele, então amanhã a Gisele, e a gente vai estar fechando todas essas técnicas e procedimentos. Mas a jornada do autoconhecimento teve um grande objetivo aí. Nós vimos aqui várias modalidades diferentes, né? Vimos aí o poder da inteligência emocional com a nossa querida Helena. Nós fizemos a reprogramação emocional, nós vimos também a yoga, como é que a yoga age no nosso corpo e na nossa mente para produzir saúde. Conhecemos o reiki, como é que a manipulação da energia, dessa energia vital, né, que a gente pode canalizar para o nosso corpo e transformar em cura. Nós conversamos aqui sobre o Theta Healing também, que é uma outra técnica fabulosa. Conversamos sobre a psicoterapia reencarnacionista, terapia de vidas passadas, como é que isso funciona e como é que a gente pode fazer essa descoberta da personalidade congênita. É outra formação assim que eu sou apaixonada por isso. E aí fomos caminhando aqui para depois nós entramos na parte da nutrição, como que a nutrição afeta também a nossa mente, né? O que você bota para dentro, o que você consome impacta sim nas tuas emoções, não é? Falamos também aqui sobre ontem nós falamos com a com a Ainamara sobre as essências florais, entender como que essas essências têm o poder de também nos colocar no estado mais positivo, de curar pequenas situações que nos incomodam, né? Equilibrar a nível energético as nossas emoções. Nossa, foi tanta coisa, né, gente? Parece assim que a gente deu um mergulho intenso em tudo que há disponível no mercado aí de bom, né? Que há disponível pra gente se cuidar, se amar mais, se proteger mais. E hoje com a Daniele não vai ser diferente. Ela vai estar explicando pra gente como que a neurociência, a neuroplasticidade pode nos ajudar a formar novos hábitos. Se eu perguntar aqui para vocês, qual é a sua maior dificuldade? Muitas pessoas, né, quem tá aqui já pode responder, mas muitas pessoas vão nos falar que é a mudança de hábito. Como a gente impregna, né, um hábito que não é bom de uma forma que fica tão forte na gente. Quando a gente quer mudar, a gente não consegue. Dentro do cérebro da gente tem correntes neurais, tá? Como é que funcionam essas correntes neurais? Primeiro de tudo, que o nosso cérebro é elétrico e o nosso coração aqui, ele é magnético. Então, elétrico, eu tô emanando energia elétrica, literalmente, igual um celular, tá bom? Igual um rádio, uma antena de TV, eu estou emanando sinal. E eu capto também sinais, tá? Então, se a gente tá aqui envolto de algumas pessoas, nós estamos nos comunicando nesse nível mais sutil. E as emoções são percebidas, o que a gente chama de contágio social. Então, na conversa, eu com uma outra pessoa aqui, a pessoa mais expressiva emocionalmente começa a ditar a regra do jogo ali, viu? Começa a influenciar as tuas emoções, o teu estado vibracional, somente por ela estar atenta. Por isso que é importante a gente entender como é que a gente atua no nosso próprio cérebro, né, gente? A gente tem esse poder. A neurociência está aí para explicar isso. E aí eu vou repetir, então, um novo hábito por 21 dias. Precisa de esforço, né?
Mas é fácil, é fácil. A gente não tem essa vontade que precisa para você se manter perseverando ali durante 21 dias. Quando você desenvolve isso, vamos colocar uma coisa bem simples, já fica aí um desafio para você, tá? Se você quer parar de roer unha, por exemplo, vamos supor que é esse o problema hoje. Você já vai naquele hábito automático, né, de levar a unha na boca. Esse hábito está sendo gerado por alguma coisa que acontece antes. Pode ser uma sensação de medo, de insegurança, ou então uma sensação de raiva, que você ficou com raiva de alguma coisa e aí o seu impulso é esse. E aí você decide interromper esse hábito. O que você tem que fazer? Você tem que parar de roer a unha, né? Então vamos substituir por outra coisa? Na hora que vinha essa ansiedade, primeiro a gente tem que começar a identificar o que é, dar nome para aquilo. Mas aí a gente começa a substituir. Ao invés de eu colocar a mão na boca, eu posso beber água. Olha, a Dani tá chegando, tudo bem, Dani? Eu posso beber água, por exemplo. Aí tá, eu vou começar a mudar. Toda vez que vinha aquela vontade de roer a unha, eu bebo água. Eu persisto por 21 dias com esse substituir pela água. E aos poucos, essas linhas neurais, trilhas neurais, vão se adaptando ao novo hábito. Não é maravilhoso, gente? Oi, Dani, seja bem-vinda. Oi, Cláudia, boa noite. Boa tarde para quem ainda está no Brasil e boa noite para quem está na Europa. E aqui, boa tarde ainda, seja bem-vinda, viu? Muito feliz com a sua participação. A gente vai falar aí bastante coisa boa para esse público lindo da Escola das Emoções. Mas antes, Dani, eu quero que você se apresente aí, fale um pouquinho de você, do teu trabalho, teus projetos. Sim, então vamos lá, gente. Primeiro, eu estou muito feliz, Cláudia, mais uma vez, gratidão pelo convite, né? Sempre muito bom estar junto com você na Escola das Emoções, compartilhando autoconhecimento e conhecimento também para as pessoas, né? Nessa jornada do autoconhecimento que você está fazendo. Então, eu sou a Daniele Foggen, hoje eu estou morando na Suécia, né? E eu atuo hoje como mentora estratégica de liderança feminina. Também sou especialista no despertar de si mesmo, praticante aí de barra de Access, né? Uma formação recente, e sou apaixonada pelo poder das emoções positivas, sou apaixonada pelo documentário O Segredo, né? E tenho estudado nesses últimos anos também a psicologia positiva. Então, quando a Cláudia fez o convite para estar aqui hoje com todos vocês, foi assim maravilhoso, porque é um tema que eu amo de paixão e vivo, né? Todos os dias, e é isso que tem contribuído realmente, de fato, com a minha vida, com a minha jornada empreendedora. Muito bom mesmo, Dani. Não podia ser outra pessoa, né? Você é uma grande referência nesse assunto. E realmente, quando a gente começa a entender um pouco mais sobre a psicologia positiva, viu que a minha intenção hoje é compartilhar isso aí com esse público lindo, para que eles possam ver como é simples, né? O que precisa é vontade mesmo, vontade Sim. de fazer. Né? A psicologia positiva vem como uma ferramenta, gente, é uma ciência, né? É a ciência da felicidade, aí está sendo estudados os aspectos positivos das emoções e não só os negativos. Antes, só para a gente introduzir o tema, era estudado só aspectos negativos. Então, por exemplo, os cientistas estudavam a depressão, a ansiedade, o que mais, Dani? A angústia, o medo, né? Estudava essas emoções negativas. Então, eles entendiam muito como o cérebro funcionava para cada área dessa. E o que eu li, né, e o que eu estudei, foi que em uma dessas palestras de apresentação de artigos, né, científicos, Dalai Lama estava na plateia e ele pede para usar a palavra e ele pergunta por que não se estudava as emoções positivas, né? E aí, quem estava palestrando, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, mas quem estava palestrando fala para ele, não, mas tem muita coisa nisso, eu vou procurar. Ele foi procurar, não achou nada. Até aquele momento não se tinha estudo científico, tá? Eu tô falando, de nada de positivo. Aí foi quando começaram a estudar e foi quando nasceu a psicologia positiva. Estudar como que a gente funciona na bondade, no amor, na benevolência. Não tinha informação sobre isso, né? Parece tão absurdo, né, Dani? Pois é, e você falando da questão da psicologia positiva, eu comecei a entender um pouco mais o assunto, né? Através até do pai da psicologia positiva, que é o Dr. Martin Seligman, né?
que ele fala muito sobre isso, e foi também através de um livro que ele tem chamado Felicidade Autêntica, onde eu pude, sim, começar a me aprofundar mais e ter mais interesse, né? E a partir daí fui buscando outros cursos voltados para o bem-estar mesmo, e aí você começa a ver que, assim, já existiam esses tipos de pesquisas, de estudo, mas não tinha, né, ainda essa visibilidade. E a necessidade mesmo que eu entendo das pessoas como um todo de focar ainda mais nas emoções positivas, né, do que nas negativas. E claro que a gente vai já entrar um pouquinho mais profundo sobre isso, mas quando a gente começa a aprofundar, principalmente na psicologia positiva, a gente começa a entender que as emoções negativas que surgem, na verdade, elas surgem como um sinal mesmo de alerta, né? E através, muitas vezes, dessa emoção que ela não pode, a gente pode não considerar ela como positiva, poderia chamar de emoções negativas, elas estão ali também para nos apoiar, para dizer, olha só, tem alguma coisa errada aqui, vamos consertar isso, tipo né? Um alerta, né? Mas a ideia é que... Isso, é um alerta total. Mas a ideia é que quando você se mantém, né, com esse foco na emoção positiva, na atitude mental positiva, você consegue viver com mais leveza, você consegue aceitar mais o que acontece na tua vida, porque todos nós passamos por situações, né, baixas e altas. Mas o diferencial é como a gente encara, né, cada situação. E aí eu acho que isso que faz total diferença na nossa vida. E a psicologia positiva é muito em cima disso, né? É como você percebe, como você interpreta aquela situação. Normalmente o nosso cérebro vai para o lado negativo. A gente foi formatado assim, em função da nossa história de vida, sabe? Da história da humanidade, tá, gente? Estou falando só aqui não, quando a gente nasceu não. Estou falando desde da humanidade inteira. Antes, as emoções vinham naquele impulso para te salvar de um animal perigoso, né? De um ataque numa tribo. Eu tô falando lá de trás, tá? Então, as emoções são mais reptilianas. Elas vêm para garantir a tua sobrevivência. Então, nisso é o quê? É o medo, a insegurança, são aspectos mais negativos. Quando começou a olhar para as emoções positivas, só para dar uma geral aqui, para a gente alinhar a conversa, quando a gente fala em evolução, a gente está falando em evolução também dos sentimentos e das emoções, tá? Porque então antes eu ficava mais à defensiva, para garantir a minha sobrevivência, e agora eu estou experienciando mais o amor. A gente está tentando viver o amor em outra categoria, né? Não só de mãe, de pai, de marido, de esposa, mas olhar para as outras pessoas com empatia, né, Dani? E aí a psicologia vem para nos ajudar a desenvolver isso, que pode ser aprendido. Exatamente. E aí você falou num ponto, essa questão da empatia, né? A gente tá, inclusive, vivendo muito essa empatia nesse momento, né? De ter esse olhar também para o outro. É importante a gente cuidar de si mesmo. Eu sempre falo que a gente se cuida para poder a gente estar bem para cuidar do próximo, né? Mas a questão da empatia é super importante porque a gente acaba, primeiro, não pensando assim, eu vou fazer o que queriam que fizesse comigo, mas sim pensando, eu vou fazer algo que eu entendo que aquela pessoa quer que façam com ela, né? E aí a gente começa a trabalhar isso também, de entender, não faça o que eu gostaria que fizessem comigo, mas é entender o que a outra pessoa realmente espera. E aí, Cláudia, eu acho que já pegando nesse gancho, né, da gente pensar, primeiro da gente cuidar de si, que é uma coisa que eu sempre prego muito e falo bastante, a gente já entra aí nas emoções positivas, né, que eu acho que é legal a gente trazer o tema bem nisso e essa questão da ciência e da felicidade. E aí eu acredito que você concorda comigo que essa primeira emoção que eu entendo que é uma emoção super positiva é a alegria, né? Então, quando a gente consegue se manter aí nessa alegria total da nossa vida, a gente consegue estar se mantendo nessa atitude mental positiva. E aí, assim, até antes de aprofundar um pouco na alegria, o que muitas vezes eu escuto, né? Dani, mas eu estou passando por uma situação desafiadora, ou está acontecendo alguma coisa, ou eu tenho alguém próximo a mim que está
tá com problemas de saúde ou algum outro tipo. E como é que eu vou ser alegre, né? E eu também já fui essa pessoa que ficava me perguntando como é que eu vou conseguir me manter nessa vibe da alegria se eu tô né, com alguma situação desafiadora. E aí foi quando vem, de fato, né, a gratidão. A gratidão tem sido uma emoção positiva que tem me ajudado a me manter, voltar lá para a alegria, mesmo naquele momento que eu tô, né, que eu possa estar preocupada ou de eu estar, né, não estar gostando de alguma coisa que está acontecendo. E aí, a partir do momento que você começa a ser grato, né, por tudo que você tem, ser grato pela tua vida, ser grato pelos olhos que você está vendo, ser grato pela tua boca que você pode falar, mas também ser grato por você estar vivo. E aí, quando a gente começa a pensar na gratidão como um todo, a nossa emoção, ela muda automaticamente, porque essa alegria começa a surgir. Então, eu acho que a gratidão, para mim, apesar de eu entender também que a alegria, né, ela é a emoção assim mais forte. A gente fala que lá, quando a gente vai entender, né, eu falo realmente quantos hertz, né, tem a alegria, a gente começa a entender que a gratidão também acaba sendo, né, uma emoção que consegue te trazer para essa alegria com mais facilidade. Até porque hoje a gratidão também tem sido uma emoção que eu tenho utilizado para aceitar mais os fatos, as situações. E aí eu acho que você deve até lembrar, né, de um exemplo que a nossa mestre lá, Elaine Oribe, sempre fala, né, que é o seguinte: se você abre a tua geladeira e você não tem nada naquela geladeira, agradece por você ter a geladeira, né? E isso é um dos exemplos assim que eu vi na aula junto com ela, e que realmente é isso, né? Então, muitas vezes a gente está focado naquilo que a gente não tem, ao invés de a gente agradecer por aquilo que a gente já tem. E esse é o E aí grande isso facilita ponto. essa aceitação. E esse é o grande ponto aí, talvez, de alerta, tá? Para quem está aqui com a gente, para quem está querendo entender um pouco mais disso, né? Porque focar no que a gente não tem é o que mais a gente faz. Focar na reclamação, no que não estão, no que não está dando certo, é o que mais a gente sabe fazer. A gente faz isso tão bem que flui, que é uma beleza. Quando a gente estava começando a falar aqui, antes de você entrar, Dani, da mudança de hábito, né? Quando você percebe, né, vamos supor que você tem um hábito da reclamação e você decide sair dele para um da gratidão, por exemplo, igual a Dani está falando, né? Agradece que você tem a geladeira, não tem hoje tudo que você quer aí dentro, mas tem a geladeira, né? É você desenvolver, então, uma mente voltada para o lado das suas conquistas já, sabe? Você pode ter só naquele dia 1 litro de leite, 1 quilo de bife, sei lá, mas você tem alguma coisa ali. Tem gente que não tem nada. Então, aí quando a gente começa a ampliar a consciência desse jeito, a gente vai mudando correntes neurais do cérebro. Isso que eu estava falando no começo, Dani. E aí a gente vai fortalecendo um novo mindset, né? Uma nova maneira de pensar. Tem muita gente mesmo, sabe, que fala assim para mim: isso é besteira, isso é coisa de gente que está fora da realidade, fora da caixinha. Gente, é ciência. A ciência vem mostrando, né? Começou em Harvard, sabe? Só para quem não sabe ainda, o estudo da felicidade começou em Harvard, quando viu a quantidade de jovens que estavam cometendo até mesmo suicídio. E eles não entendiam por que isso, porque os jovens ali, além de ser muito ricos, né, de famílias bem estruturadas, por que quando eles chegavam e realizavam aquele maior sonho deles, que era estar estudando em Harvard, eles ficavam deprimidos? Então foi se estudar por quê. E aí que saiu a necessidade de você fortalecer essa parte das emoções positivas. Só para vocês entenderem, a gente trabalha a área da frente do cérebro, né? Nas emoções positivas. E é uma área muito nova da nossa evolução. A gente estava acostumado a trabalhar com a área de trás, que é a área reptiliana, ou a límbica, que fica aqui no meio, que são as emoções. Mas agora, como é que eu desenvolvo uma mente de bondade? A gente não nasceu assim ainda, né? Se você colocar a humanidade aí, Dani, né, você fala assim, quem são as melhores pessoas que existiram aqui nesse planeta, né? A gente vai lembrar de, no máximo, 10 nomes. A gente não consegue avançar muito, né? E aí, então, porque não é algo natural, que a gente tem que começar a se desenvolver para isso. Então, não é besteira. Se alguém já falou isso para você, deleta isso, sabe? A tua mente, sabe? Para emergir num novo mundo, né?
talvez seja a proposta desse corona, viu? Esse corona tá dando muito trabalho, não é para ficar do jeito que era, não. Exato, e até mesmo diante de situações como essa que a gente está vivendo, a gente precisa sempre ali começar a entender, né? O que eu estou aprendendo com essa situação, né? Principalmente quando a gente vê que é uma situação desafiadora, que a gente está ali, muitas vezes se sente perdido, muitas vezes se sente sem saber o que fazer, e aí essa é a hora, né? De começar a colocar essa atitude mental positiva na tua vida, onde aqui de uma forma muito simples, essa atitude mental positiva nada mais é do que ações que você pode estar realizando, né? Sempre com foco no pensamento realmente positivo, né? Então, assim, começar a agir baseado naquilo que você deseja, baseado naquilo que você escolhe para a tua vida, baseado naquilo que você quer realizar. Então, você já começa a mudar. Então, muitas vezes, quando você está numa situação, né, muito complicada na vida, que todo mundo passa ou já passou, e você começa a pensar o que eu posso aprender com essa situação? O que isso tem, né, tá me trazendo de positivo? Então a gente fala que nesse momento aí, que a gente está agora, né, a gente está conseguindo ver as famílias estarem mais unidas, mesmo elas estando longe, vamos dizer assim, né, porque a gente agora não está conseguindo abraçar quem a gente ama muitas vezes, mas ao mesmo tempo a gente está vendo também esse cuidado, né, uns com os outros. Aqui na Europa é assim, né, super comum, geralmente as pessoas mais idosas ficarem muito sozinhas, né? E aí a gente viu essa aproximação mesmo de fato das famílias realmente tendo essa atenção. Às vezes tem aqueles idosos que moram sozinhos e agora tá tendo mais aquela ligação daquele neto, daquele bisneto, sabe? Que não ligava antes. Então, assim, são coisas assim simples, né? Que para muita gente, eu já faço isso, mas a realidade de alguns países não era bem assim, né? Então a gente vê que muitas vezes como isso também aproxima. E aí acho que você já começou a entrar um pouquinho nessa questão aí de outra emoção positiva, né? Que seria realmente o amor, que é algo assim, que a gente já tinha e tinha muito essa coisa do amor, né? A gente fala de um companheiro ou companheira, né? E na verdade a gente começa a ter esse amor de uma forma geral, né? Um amor pela vida, um amor pelo próximo, um amor à natureza, né? Um amor a acontecimentos realmente no planeta de uma forma geral, e eu acho que isso só tem a crescer, e é isso que o mundo precisa, né? De mais amor, de mais alegria e de mais gratidão. E aí eu acho que realmente o amor transforma, a gratidão também, assim, transforma de uma forma que eu comecei há um tempo atrás, né, a ter o meu diário da gratidão, ter o potinho da gratidão, e assim, gente, é fantástico, porque quando você começa realmente a praticar, começar o dia com a gratidão, e a pessoa fala assim, Dani, como é que eu vou começar o dia agradecendo? É a melhor coisa, porque você começa agradecendo a sua vida, agradecendo a você de repente estar na sua cama, ou estar num colchão, na rede, enfim, não importa. E você pode também começar a criar o hábito de agradecer por aquilo que você ainda não tem. E você vai ver que isso realmente vem para a tua vida, né? Um exemplo prático também de quando... É legal comentar também que antes da gente dormir, né, é o momento ideal para fazer isso. Uns 15 minutos antes de você deitar, viu, gente? E logo na hora que você tiver naquele amanhecer, que você está começando a acordar, sabe? Despertar. Esses são os dois principais momentos que teu cérebro está aberto para ser gravado. Memórias, intenções, né? Então, ali antes de dormir, na hora que você já está pegando no sono, faz 3 gratidões. Isso é uma forma de você reprogramar o seu cérebro, sabe? De você dormir pensando em coisas que você é grata. E na hora que você já acordar, abre o olho e intenciona alguma coisa. Ou faz uma nova gratidão. Você dorme com esse mindset aí da gratidão, acorda com ele também. E aí a gente vai reforçando. E você pode perceber, se não acontecer ao longo do dia, vai acontecer ao longo da semana, alguma coisa nessa direção. Por quê? Porque você está intencionando. A gente tem que aprender a usar melhor esse cérebro nosso, né? E a vantagem de quando a gente começa a praticar a gratidão é que a gente acaba não se conectando mais com reclamações, as ansiedades são menores, a gente não se conecta com preocupação, não se conecta mais com pensamentos negativos. Por quê? Porque a gente já está focada nessa emoção positiva que é a gratidão, né?
Então, isso vai mudando o tempo inteiro. E mesmo quando a gente começa a praticar, e quando a gente às vezes se pega lá pensando em reclamar alguma coisa ou preocupada, a gente fala, opa, peraí, o que é que eu posso agradecer agora para mudar automaticamente essa emoção e esse sentimento que eu estou tendo, Uhum. né? Então, eu falo que a gratidão hoje está sendo, assim, uma chave mestra que abre realmente as portas para você entrar em outras emoções positivas e começar a virar a chave dessa emoção negativa, desse pensamento negativo, dessa preocupação, dessa ansiedade que muitas vezes vem, né? E é normal, né, E aí eu acho ela vir. que é normal, exato. E junto com ela, Cláudia, uma coisa que a gente que assim, eu tenho aprendido e vivido, que eu acho que é importante também compartilhar, é que a gratidão também nos apoia, nos ajuda para a gente viver mais o agora. Porque quando a gente começa a agradecer por aquilo que eu tenho, que eu sou, né? Já nesse momento, claro que você pode agradecer, como eu falei, por algo que você ainda não tem, você escolhe ter aquilo, Uhum. mas principalmente quando a gente faz a gente viver o agora, né? Então, por exemplo, essa semana eu tive um exemplo assim prático, né? Teve um dia que eu estava com dor de cabeça e eu entendi, já sabia o que, que era. Eu falei, não vou focar nisso, eu vou focar na gratidão, agradecer que nesse momento eu estou na minha cama, confortável, que eu tenho água potável para beber, para me ajudar essa dor de cabeça a sair. Enfim, e aí quando você começa a dizer isso, claro que não vai mudar assim, né, na hora, mas você começa a trabalhar o teu corpo, né, começa a trabalhar essa mente e você vê que aquilo alivia, Uhum. né? Eu parei, assim, de tomar remédio para dor de cabeça, porque agora eu tenho um pouquíssimo, Uhum. né? Mas, assim, quando ainda tenho, eu falo, eu vou tomar água e essa água vai me Uhum. ajudar. E claro que eu fui entendendo também porque, né? Muitas vezes a dor de cabeça o tempo, é o nosso corpo também agindo, Sim. né? Eu trabalho online, de frente para o computador o dia inteiro, e aí tem horas que você precisa parar, fazer pausa, entender que a tua mente também precisa de descanso, o teu olho precisa de Uhum. descanso, né? E isso são consequências. Então, muitas vezes, essas dores que a gente tem no corpo, né? São, na verdade, eu entendo hoje que são alertas para dizer, olha só, tu tá exagerando Uhum. em Para alguma cuidar coisa, da vamos lá, gente, né? atenção, Na verdade, é para cuidar. cuidar, Muitas exatamente. vezes a gente não percebe. Uma coisa muito legal que você está falando, Dani, quando a gente foca num problema, né, numa emoção negativa, e não é porque é negativa, tá, gente, que é ruim. Não é. Todas as emoções são positivas. Como a gente Sim, estava falando aí, elas funcionam como um alerta. Né? Vamos colocar aí um semáforo de trânsito, né? Ela está te mostrando o que está acontecendo no teu mundo íntimo. A Ivy até colocou aqui. Temos que olhar mais para o nosso interior e trabalhar nossas fraquezas, trabalhar nossa mente, trabalhar a mente. Para quê? Para a gente se fortalecer cada vez mais. E aí, quando eu foco, então, nas situações negativas, neurologicamente, tá? O que acontece com o meu cérebro? Eu vou restringir o foco, tá? Então, eu tô com medo de uma situação. Vi um cachorro ali me causou medo, por exemplo. Então, meu corpo, minha mente, meu cérebro vai focar, vai restringir meu foco para aquilo. Como que eu vou fazer nessa situação? E aí vem bilhões de informações e você vai e age na hora, muitas vezes no impulso. Na emoção positiva, sim. acontece ou de outra forma no cérebro da gente. Ela abre, ela expande, ela amplia. E aí você percebe infinitas possibilidades, você percebe novas formas de resolver, tua criatividade é acionada, entende? São dois estados totalmente diferentes. Então, se eu estou vivendo uma situação limitante, seja essa que a gente está vivendo, né? Pode ser de doença, pode ser financeira, pode ser de relacionamento, porque está tendo dificuldade para todo lado, né? 40 dias já de Exato. isolamento, o povo já está, né, no limite. Então, se você focar só no aspecto negativo, vai ficar um ataque e fuga, sabe? O teu corpo, a tua mente se prepara para isso. Exato. Se você começa a entender, tá, o que eu posso aprender aqui, como a Dani está falando, né? O que essa situação tem de positivo? Como é que eu posso fazer isso diferente? Se você só fizer perguntas para o teu cérebro, a gente teve um dia aqui, Dani, da PNL, né? E a Lívia estava falando bastante sobre isso. Sim, Se você só fizer perguntas poderosas para o teu cérebro, ele vai te dar resposta. Só que qual que é o problema? é Muitas vezes a verdade. gente não é serena, né, Dani? A gente não tem o hábito da meditação. Então a gente não percebe essas intuições que chegam. De quem, Cláudia, essa intuição? Tua, do teu íntimo, você mesmo tem Exato. respostas, né?
E você falou agora da questão das perguntas, é bem interessante, né? Porque como praticante de Access, a gente aprende muito a usar as perguntas, né? Uhum. E uma das perguntas que é fácil e a gente consegue lembrar com mais facilidade é como pode melhorar? E quando você usa o como pode melhorar para qualquer situação, né? Uma situação é boa, como pode Aham. melhorar? E uma situação que não está tão legal, como pode melhorar? Então, só em você se fazer essa pergunta, você já aciona, né, essa mente criativa, essa mente mais expansiva para fazer vir realmente a solução. E aí você começa a trabalhar, como você falou aí, foca mais na solução do que no problema, né? Então, acho que uma das dicas aqui já, né, para dar aqui do Access também, é você se perguntar como pode melhorar, como pode melhorar. E aí você vai ver que, como a Cláudia falou, vai vir infinitas possibilidades, né? E você começa a enxergar isso de uma outra forma, e aquela tua emoção, talvez do medo, trazendo o exemplo que você falou, Cláudia, já começa a mudar, porque você começa a enxergar o que eu posso fazer para sair dessa situação, Aham. né? Uhum. Então, isso ajuda muito. E aí, uma outra coisa que assim, né, eu falo, tenho falado também a questão da gente estar mantendo a nossa energia, né? Eu falo assim, alta, elevada. E hoje a gente consegue, desde sempre, né, fazer isso também, cuidando realmente do nosso bem-estar, né? Então, é tendo atenção para exercitar, trabalhar o nosso corpo, exercitar o corpo com aquilo que para você funciona, né? Com aquilo que para você tem prazer. Eu sempre falo que praticar algum esporte ou se exercitar está muito relacionado com o prazer que você tem em fazer aquilo, Aham. né? Isso te ajuda muito e não ficar presa de que, eu preciso ter que, por exemplo, malhar, tem que ser 1 hora, tem que ser meia hora. Não, tem que ser o quanto o teu corpo pede, o quanto é possível para você e muitas vezes o quanto de tempo você consegue priorizar, né? Porque a gente tem que começar a desmistificar essa coisa de que, ok, talvez exista um padrão nessa área, né? Mas eu falo assim que para o corpo, você precisa conhecer o teu corpo, você precisa ouvir o teu corpo e entender que muitas vezes é a hora de parar ali e tem horas que 15 minutos é o suficiente, Uhum. né? E eu fui aprendendo isso na prática, porque antes eu achava eu tenho que ficar 1 hora me exercitando. Depois eu comecei a entender e praticar que muitas vezes 15 minutos, por exemplo, de uma prática que eu amo, que é o Strong by Zumba, ou de fazer o meu jump, faz total diferença, né? E aí, quando eu faço isso com constância, né? Ou seja, toda semana eu tenho que fazer pelo menos 3 vezes por semana, e isso é prazeroso para mim, isso muda Uhum. completamente, né? E aí, quando a gente se exercita, a gente já está trabalhando esse bem-estar físico, mental, emocional Também. também, Aham. né? Então, isso vai aumentando o nosso nível de energia, vai trazendo mais. Quando a gente termina uma atividade que a gente planejou fazer, que a gente sabe que aquilo faz bem para a gente sai dali, Muito né, melhor. orgulhosa de si mesma. A gente muitas vezes sai ali feliz, né? A gente se diverte porque coloca uma música boa. Então, só numa atividade física que você faz com prazer, você já trabalha várias emoções positivas ao mesmo Uhum. tempo. É importante a gente deixar claro aqui, né, para os amigos que estão junto com a gente, que esse estado, né, de uma mente positiva, ela precisa de um corpo positivo. E é o que a Dani está falando aí, né? Sim, Então, a tua dimensão física, ela vai impactar na tua dimensão emocional. A tua dimensão emocional vai impactar na espiritual e tudo está interligado, entende? Na tua dimensão mental. Então, esse conjunto aí, você dormir bem, né? Você praticar qualquer tipo de isso. movimento, qualquer um que você goste, como a Dani está falando aí, né? Não importa o tempo, importa você se movimentar. Né? Você pratica, você tomar Exato. água o suficiente que teu corpo vai ser hidratado. São aspectos muito básicos, mas que garantem, sabe, esse bom funcionamento dessa máquina. Se esse corpo aqui debilita, não tem como você ser emocionalmente saudável, muito menos mentalmente saudável. O corpo e a mente, ó, tá juntinho, Exato. tá interligado. É muito importante, Dani, você tocar nisso, que eu queria puxar também o assunto das fortalezas, né? Porque todos nós temos essas fortalezas Sim. internas, aspectos em cada um aqui, o meu é um, o seu é outro, de cada um que está aqui vai ser o dele, né? Muito fortes e que no momento de uma situação de estresse como essa que a gente está vivendo, a gente tem como usar esse recurso, né? Fala um pouquinho aí no geral da própria ferramenta, né? E de como usar isso, Dani.
Tá, uma das coisas que, assim, né, eu falo a questão da gente conhecer as nossas forças, né? E aí essas forças, na verdade, elas nos movem, nos ajudam para que a gente consiga aí se fortalecer cada vez mais. Então, existe um assessment de forças, né, do VIA, onde a gente consegue estar ali, todos nós temos 24 forças e 6 virtudes, e quando a gente começa a identificar quais são essas forças, né, essenciais, que são, a gente chama, que o VIA próprio chama, né, forças de caráter, forças essenciais, forças de assinatura, e a gente começa a viver cada vez mais sobre essas forças, a gente consegue também estar se mantendo nessa emoção mais positiva, nessa atitude mental mais positiva. Então, por exemplo, falando das minhas forças, né, a minha primeira força é a força da integridade. Então, tudo que eu faço, eu vou entendendo também que essas forças que eu tenho, elas estão ligadas aos valores que eu possuo, né? Também. E aí você começa a viver. Então, a minha primeira força é a integridade. A segunda força é o amor ao aprendizado. E aí eu fui entendendo tanto, porque eu fico toda hora buscando novos cursos, buscando ler e tal. Então, isso já me ajuda e eu continuo fazendo isso e não é cansativo, né? A minha terceira força aí é o trabalho em equipe, onde me ajuda muito a fazer parcerias, a estar sempre bem com outras pessoas, né? A minha quarta força é a esperança, e aí vem também que é uma emoção positiva na veia, né? Quando a gente fala de ter realmente esperança, de acreditar, de buscar aquilo que você deseja. E a minha quinta força é a inteligência social, onde me faz, de fato, né, me manter ativa nessas relações com várias pessoas, de estar aí, né, apoiando e sendo apoiada, mas, enfim, manter essa inteligência social de uma forma bem prática. Então, quando a gente conhece realmente as forças, né, a gente fica também realmente vivendo elas e entendendo que quanto mais você trabalha e vive na prática essas forças que você tem, isso também te ajuda, né? Então, por isso que né? Exato. Então, muitas vezes você para assim, ok, estou numa situação aqui, qual é a força que eu posso usar para me ajudar a sair dessa situação que eu estou, que talvez não seja legal, para que eu volte lá para a minha atitude mental positiva, para a minha emoção positiva. E aí, quando você conhece essas forças, sim, isso te ajuda muito, né? Para que você consiga ir para um outro nível, para um nível mais positivo. E é bem interessante, porque, assim, essa questão da positividade, né, como eu falei, como a gente até colocou no post lá, começou muito na minha vida quando eu conheci o Segredo, lá em 2006, né? E aí eu comecei a entender que uma frase do Napoleão Hill, que, assim, eu acho fantástica, que é tudo que a mente humana pode conceder e acreditar, a gente consegue realizar, né? Mais ou menos assim a frase do Napoleão Hill. Mas eu comecei a entender que quando a gente começa a focar naquilo que a gente realmente deseja, naquilo que a gente escolhe para a nossa vida, e a gente pensa naquilo realmente todos os dias e foca nisso, a gente consegue conquistar, né? E eu acho que por ter conquistado várias coisas na minha vida que eu sempre sonhei, e quem conhece um pouquinho a minha história, sabe que uma das primeiras coisas que eu falo que eu co-criei com o Segredo foi o amor da minha vida. Nossa, ai, Sátia. Pois é. Nós estamos juntos aí há muitos anos e eu falo assim que foi muito isso. Então, sabe quando você escolhe a pessoa como você é? E não é a questão da característica física, mas a característica mesmo do caráter da pessoa, da essência, sabe? De dar certo. E eu acho que essa, para mim, foi uma das grandes cocriações, né? E aí depois eu fui vendo outras coisas, né? Na minha vida do que eu escolhi, do que eu gostaria. E fui vendo os resultados. Então, essa questão da gente se manter, de fato, com essa energia positiva, de encarar a vida, né? De uma forma muito mais aberta. Quando a gente vê que a nossa bateria precisa recarregar, vamos lá recarregar essa bateria e viver realmente sobre essa energia positiva, né? Lembrar de que isso nos move, faz a gente realmente ir para o outro nível, né? E aí você pode se perguntar, Dani, mas como é que eu faço para recarregar essa bateria, né? Então, descansar, relaxar, dormir, gente, recarrega a bateria, sim, ajuda muito, né? E muitas vezes até a gente relaxar brincando, né? Então, aproveita esse momento que muitas vezes você está em casa, mesmo para quem tem filho, sim, é fácil. Para quem não tem filho como eu, busca, né, fazer coisas ou momentos
realmente com a pessoa que você mora, ou se você ainda mora sozinha, mas a gente tem a internet para isso, né? Para ver também coisas engraçadas, se divertir, né? E lembrar que a gente pode se divertir sozinha ou se divertir com outra pessoa, mas começa também, né, a ter isso, a se dar esses momentos. E aí sim você vai ver que você consegue recarregar a energia e você consegue aí, né, recarregar essa bateria e trazer essa energia boa de volta, né? Então, Olha assim, é aí, super Dani, o importante. Oshiro tá aí mandando um abraço pra gente, falando que tá gostando. Um abraço, amigo, obrigada. Que a Ivy está falando aqui, o amor está no ar. Sim, a gente quer propagar essas energias Exato. positivas aí. A Estela, dormir é energia vital. Sim, com certeza, né? Aqui o assunto está muito bom. Então, Exato. que bom que vocês estão gostando, viu? Porque isso é uma opção de vida, tá, gente? Você desenvolver uma mente Exato. positiva é uma decisão, é uma escolha que você tem que fazer. Porque o mundo vai sempre nos colocar em posições de dificuldade. Não é que vai acabar, tá? Não é porque a Dani já está nesse estágio aí, por exemplo, que ela não tem mais problema. Mas eu tenho certeza que o tempo que fica no problema diminuiu muito, né, Dani? Antes talvez pudesse ficar Com aí o ano certeza. inteiro resmungando de alguma coisa, né? E quando a gente está resmungando, a gente não age, Exato. hein, gente? Aí agora não, às vezes, É. dependendo da situação, é minutos, entende? É dias, é minutos, passa muito rápido, porque você vai atrás realmente de como resolver aquilo. O que eu aprendi com isso aqui, o que isso aqui está querendo me mostrar, e vamos para o segundo passo, sabe? E isso é desenvolver esse estado de presença que a Dani estava falando antes também. Quando nós estamos no passado reclamando, né? Coisas, situações e pessoas. É. Ou quando nós estamos lá no futuro, o que vai acontecer? Eu vou perder meu emprego, não vou conseguir abrir minha empresa. Sabe assim, ainda mais nesse momento que a gente também não está fazendo bem. Você está retardando o teu processo. Então, qual que é a atitude agora mental positiva hoje para essa situação que a gente está vivendo? Né? Vamos construir aí. De imediato já pensar como que vai ser. Visualiza aí sua vida, como é que você quer que seja. O que mudou, o que você aprendeu com 40 dias já de isolamento social. O que você precisa? Ontem a gente falava isso, sabe, Dani? O que a gente precisa realmente? Sim. Às vezes você tem tanta roupa, tanto sapato, tantas necessidades supérfluas que você hoje, por exemplo, não está nem podendo usufruir, né? Então, realmente você precisa disso. Exato. Qual que é o teu estilo de vida saudável, que é o que a Dani estava colocando aqui? O que de fato é importante para você? Então, talvez nesse momento, ocupa sua mente fazendo essas reflexões, sabe, gente? Para poder dimensionar para frente, no sentido de visualizar, né, Dani? Não de sofrer pela ansiedade do que vai vir. Exato. E muitas vezes, Cláudio, o que é que eu vejo as pessoas falando? Mas, Dani, eu tenho um parente, eu convivo com pessoas que muitas vezes só me causam problemas, só me trazem problemas, ou são pessoas negativas, né? Que não acreditam que o melhor está por vir, ou que coisas boas podem surgir. E isso, assim, gente, é tudo normal, tá? Eu também tenho na minha família, que é enorme, pessoas também que estão ali focadas só no problema, e eu fico ali, né, tentando convencer a pessoa, muitas vezes eu conversar para ver se a pessoa muda aquilo ali. Só que, quando você começa a atuar com essa questão da gratidão, quando você começa a atuar realmente com alegria, com amor na tua vida, o que acontece? Você muda, né? E a gente sempre tem que dizer assim, que a gente a gente não pode querer que a outra pessoa mude, porque a pessoa só vai mudar se ela quiser. Quem é que muda é você. E qual a diferença da gente encarar, né, essa situação? É que se vem aquela pessoa que reclama, ou que está te trazendo ali um problema, quando você se mantém nessa atitude mental positiva, a forma como você encara essa pessoa na tua vida, ou aquele problema que ela traz é outro, né? Porque enquanto a pessoa está ali, tipo... Olha, o que é que eu faço? Isso aqui não deu certo, não sei mais o que fazer, e agora? E se eu perder meu emprego? E se não sei o que? Você fala, tá, calma, ok, já entendi que você está nessa situação, vamos lá. Quais são as alternativas que você tem para mudar isso? Vamos começar a pensar no que você pode fazer para que isso não aconteça, ou o que você está fazendo para mudar essa tua realidade, né? E aí, muitas vezes é isso, porque muitas vezes eu recebo de pessoas próximas, ou amigas, ou parentes, né, vem com aquele problema gigante, e eu já falo, ok, você tem esse problema, como é que a gente pode solucionar? Vamos buscar alternativas. E aí você começa a ver que a pessoa diz, isso aqui eu não tinha pensado, isso aqui eu não tinha pensado. Ou seja, ela tá lá focada no problema, né, só no problema. Aí ela vai ampliar o quê? E aí não dá. Estou focado no problema, vou ampliar o quê?
Só Qual o problema. problema? O problema. Gente, a mente da gente é Exato. muito sábia. É muito sábia. Se você está focando no problema, é mais problema que ela vai te dar. A Cláudia adora problema. Manda aí. Manda aí, porque ela só pensa no problema, ela só fala do Exato. problema. Entende? Então é mais disso que a gente vai atrair pra gente. A Dani falou do livro do segredo aí, também foi o meu primeiro, como é que eu posso falar? Saltinho ali, né? O primeiro degrauzinho que eu subi. O livro Segredo, ele vem falar muito isso, mas hoje a neurociência já está comprovando, tá? Como é que funciona pensamento, sentimento com comportamento. Quando você alinha tudo isso, você entra numa congruência e aí as coisas começam a fluir na tua vida. Então, se você decidir hoje, a partir dessa live aqui, já ter uma mente mais voltada para a gratidão, você fortalecer as suas emoções positivas, começa a se observar, gente. Isso não é brincadeira, não, sabe? Você vai começar a ver que, como a Dani está falando, o teu comportamento muda. E eu não preciso mudar o marido, o filho, o papagaio, o vizinho. Não, porque se eu mudar, as pessoas que estão à minha volta, energeticamente, estão influenciadas. Gente, no dia que eu soube disso, eu fiquei assim, tão maravilhada. Eu falei, então tá bom, já entendi. Por isso que a gente trabalha só a gente, né? Eu trabalho o meu mundo íntimo e a minha energia é capaz de influenciar o entorno que eu estou inserido. Vou dar um exemplo só para quem talvez já tenha vivido isso que eu estou falando e não tenha percebido. Às vezes você está numa fila do banco, ou do supermercado, ou do aeroporto, e está tendo uma confusão lá, uma briga, uma indisposição. Se você não entrar na vibração daquela briga, o que é eu entrar na vibração? Eu ficar inquieta, eu também ficar irritada, eu começar a absorver a emoção dos outros para mim. E eu começar a emanar a situação de serenidade, de equilíbrio, que está tudo se resolvendo, e começar a visualizar isso. Dali a pouco a coisa começa a ficar mais amena, daqui a pouco as coisas vão caminhando, ou a pessoa sai. Eu fiz isso recentemente, Dani, porque a gente começa a brincar, né? A gente estuda essas coisas e começa a brincar. Eu estava na fila do aeroporto e tinha uma senhora fazendo muita confusão. E aí eu comecei a fazer isso, sabe? E aí dali a pouco ela ficou assim, sabe quando não ecoa mais? Ela fala e ninguém mais responde? Aí ela foi se acalmando, daqui a pouco ela foi embora. Eu falei assim, gente, é maravilhoso, né? Você tem informação, gente, isso que o segredo fala também, né? Você deter informação, você tem poder literalmente, né? Para o bem ou para o mal, também é de cada um, né, Dani? Isso, exatamente. E assim, né? Ainda falando da questão da emoção positiva que a gente está trazendo, como é que as pessoas também podem, né, se manter? A gente já falou aqui, né, da questão de se sentir alegre, que eu acho que é a primeira emoção positiva de fato, de você estar feliz. E quando tiver naquele momento de tristeza, como é que eu faço para mudar isso, né? Lembra, gente, de alguma situação, de algum momento feliz que você teve, de alguma alegria, de alguma conquista, de algo que você realizou. E assim, todos nós temos esses momentos, né? Para quem tem filho ou tem alguma criança na família, lembra daqueles momentos daquela criança sorrindo, brincando. Isso tudo vai te ajudar a você mudar essa energia, sair dessa vibração que não está muito legal para uma vibração mais legal, né? Lembra de tudo que você já conquistou na tua vida, que você realizou, de um obrigado que você recebeu, de um reconhecimento que alguém fez para você. E eu tenho certeza que todos nós temos esses momentos. Então isso já muda completamente. E né? sempre lembra de trazer isso de volta, né, para a tua vida. Então, trabalhar o passado de uma forma positiva também, né, Cláudia? Então, assim, usar o passado para isso. O que o passado tem de maravilhoso na minha vida? Então eu falo que se é para usar o passado, usa com coisa boa, né? Usa com coisa que vai te trazer mais felicidade, vai mudar aí essa energia. Então isso faz total diferença, né? Uma outra forma da gente também estar trabalhando a emoção positiva é a gente buscar inspirações, né? E com certeza a gente já se inspirou, por exemplo, lendo um livro, a gente já se inspirou com um filme que a gente assistiu, a gente já inspirou numa live como essa, né? A gente já se inspirou com uma palavra amiga, com uma palavra de alguém próximo, que você estava ali, a pessoa foi e te trouxe algo e você diz, isso aqui foi uma luz na minha vida nesse momento, né? Então, busque essas inspirações. Todos nós temos alguém que a gente geralmente gosta de ligar para trocar uma ideia, para ter uma palavra, às vezes até de conforto, né?
Isso também é muito legal, mas melhor ainda do que a gente buscar no outro essa luz, esse amor, é a gente buscar dentro da gente, né? Então, acho que uma das coisas assim que veio para mim muito forte ano passado, um mantra que eu utilizo muito e assim veio para mim, né? Eu falo muito assim, eu sou o meu lar. E o que é eu sou o meu lar? Eu sou luz, eu sou amor e eu sou gratidão. Então, muitas vezes, quando eu estou assim, naquele momento que todos nós temos, né? Que vem alguma coisa lá que quer perturbar nosso juízo, como a gente fala, e aí eu vou e uso esse mantra, né? E vou me falando isso para mim mesma. Eu sou o meu lar, eu sou luz, eu sou amor, eu sou gratidão. E só em repetir isso para mim mesma, parece que vai, sabe? A mente já vai melhorando, e aí eu falo, ok, como pode melhorar? Como pode melhorar? E aí começa a vir realmente respostas. Eu venho lembranças de coisas que eu posso fazer, lembro de alguém que pode me ajudar ali, se é algo que, né, eu preciso lá de alguém comigo, enfim. Mas são situações que a gente começa a trabalhar e lembrar, né? E eu acho que você também, Cláudia, deve ter exemplos como esse, né? Do que você usa para te trazer aí nessa energia boa, para essa frequência mais alta na tua vida. Eu falo que é a gente se aterrar, né? Porque quando você falou estado de presença, para mim, o estado de presença tem sido um grande exercício, sabe, Dani? Entender primeiro qual o poder dele, né? Então, eu estou estudando agora, né, a formação de psicologia positiva e a gente tem trabalhado muito isso, ficar no presente. Quando eu estou no presente, eu consigo entender a real situação que eu estou vivendo. Eu não estou ali me vitimizando. O que é isso, amiga? Olha aí. Viveu agora. Ah, legal. Minha filha não enxerga mais não, assim. Eu preciso de acessório. Viveu agora. E aí, quando eu tô aqui no presente, eu entendo as nuances da situação que eu tô inserida, sabe, gente? Eu não deixo a minha mente ir lá para minha zona de conforto, que é o do vitimismo, né? Não, fulano é culpado. Ele tá sendo algoz, eu sou a vítima. A gente se coloca nessas posições muito rápido. E às vezes não tem algoz, não tem vítima, não tem nada. Tem uma situação que precisa ser resolvida. Só que a nossa criança interior, Exato. como fala na inteligência emocional, ela vai ficar ali gritando. Ela quer o tempo todo ser aceita e amada. Então, se alguma coisa saiu da linha de controle dela, né, dessa criança interior, eu me destabilizo. Aí eu perco o meu controle, muitas vezes eu agrido, né? Nem fui agredida, mas já estou agredindo já para não ser agredida. Então, me manter nesse estado de presença tem sido, assim, um grande aprendizado. E aí, outra coisa que eu tenho observado, a gente começa a dar o nome certo para a emoção, tá? Vou dar um exemplo bem simplesinho aqui, só para a pessoa entender e entrar nessa vibe aí, né? Às vezes a gente fica com raiva porque tá com fome, né? Vamos supor, tô com fome, pedi comida, a comida não chegou e eu tô com raiva. Aí a pessoa que tá do meu lado, eu desconto nela, né? Aquela raiva que eu tô sentindo. Só que eu não tô com raiva da pessoa, entende? Eu tô com raiva porque meu corpo tá com fome e eu quero comer. E aí você percebe, você vai separando, porque as emoções viram um grande nó, né? A gente não percebe muito fácil. Se você não desenvolve o autoconhecimento, você vai levar um tempão, tá? Para perceber as coisas. As fichas não caem rápido. Então, o estado de presença para mim tem sido isso, sabe? Eu me aterrar ao que é agora e eu dar o nome certo para aquilo que eu tô sentindo. E isso é bem interessante, você falando nisso aí, eu lembrei também, Cláudia, que muitas vezes, o que acontece na vida, né? A gente tem ali uma pessoa muito próxima, seja parente ou amigo, e aquela pessoa vai lá e te conta uma situação que para ela, né, chateou, tá preocupante, enfim. E aí, muitas vezes, você toma para você aquele problema do outro, né? E aí, se alguém conta que alguém, outra pessoa maltratou ela, ou que aconteceu alguma coisa que ela se sentiu injustiçada, e você no teu senso de justiça, você entende que pode ser uma injustiça e tal, e aí você absorve isso para você, isso também não é legal, né? Você tem que entender que, ok, não dá para ficar sentindo a dor do outro, porque quando a gente começa a estudar muito, né, psicologia positiva, neurociência, a gente começa a entender que tudo na vida são atores que a gente tem na nossa vida. E que muitas vezes aquela pessoa que, naquele momento de imediato, a gente sente como está prejudicando a mim mesma, a outra pessoa, na verdade é mais um ator, né? É alguém que está ali te mostrando algo que você precisa, a gente fala assim, sair daquela situação, mudar, transmutar aquilo ali, né? Curar, né, Dani? E assim, curas, né?
Curar, exato, a palavra que você trouxe agora é certíssima, é curar aquela situação. Porque muitas vezes a gente traz pra gente e fala, por que que eu tô chateado com isso aqui, se isso aqui nem é meu, né? Isso aqui é do outro. Claro que a gente acaba tomando as dores e aquilo não faz bem, aí você se preocupa, fica preocupada também com outra pessoa. E aí, gente, isso não é legal também fazer, né? É começar, em vez de apoiar de uma forma diferente, porque tem gente que acha que apoiar é você estar ali realmente reclamando, né? A pessoa não foi legal. E não é. É começar a dizer assim, poxa, estou entendendo que você não está bem, que aconteceu isso, de fato eu também não acho que é correto, mas vamos pensar o que a gente pode fazer para mudar isso, né? Para curar essa situação e sair disso. E aí a gente ir lá voltar de novo para a emoção positiva e não deixar se levar nem por uma situação, por pior que ela seja, você se manter nela muito tempo e ainda ajudar esse amigo ou essa amiga a se manter também nessa energia, Dani, né? engraçado. Porque é isso, apoiar Engraçado. Não é se manter lá, né? Aí você não ajuda, né? Porque você entrou na mesma energia. Não. Engraçado que quanto mais eu tenho estudado, mais eu tenho feito correlação com os ensinos de Jesus, né? Quando ele fala assim, orai e vigiai. Gente, isso é tão real. Em tudo que eu estudo, Você olhar para você, para o que você está sentindo, para o que você está falando, para o que você está emanando de energia. Quando eu comecei a entender melhor, né? Como é que pensamento é energia, como é que o sentimento emana vibrações magnéticas, ou seja, eu vou atrair para mim aquilo que eu estou emanando. Então, se eu quero atrair para mim amor, eu tenho que emanar amor. Né? Não dá para me emanar raiva, não dá para me emanar remorso, que é isso que eu vou atrair, entende, gente? Então, quanto mais eu estudo, mais eu entendo o que Jesus queria ensinar para a gente. E a gente está demorando tanto tempo para aprender, né? E das emoções positivas, outro aspecto que eu queria trazer, que o tempo aqui voa, né? A gente tem aí 9 minutos, Dani. Mas é que as emoções positivas, elas são tipo um teflon, assim, sabe? Você nem percebe, elas passam por você. Então, o que é uma emoção positiva, por exemplo? Você bebeu, eu tava vendo a Dani beber água, né? Você bebeu uma água geladinha, gostosa, que desce, conforta, isso também já é, tá, gente? É prazeroso, né? Então, já é uma emoção negativa. Então, as emoções positivas. As emoções positivas, parece que elas vão, sabe, fluem assim rapidinho e você não percebe. Agora as negativas, a gente se agarra com ela, parece um velcro aí, sabe, que gruda assim. Aí você fica remoendo. Ah, porque ela não podia ter falado isso comigo. Ah, porque tá errado. Ah, porque não sei o quê. Aí você fica remoendo um dia, 2 dias, uma semana, um mês, né? E para você se livrar daquela emoção negativa, porque às vezes fica pensamento circulante, já percebeu, Dani? A historinha volta e você não consegue interromper. Você tenta, aí daqui a pouco você está pensando de novo. Você consegue? Consegue, só precisa dar mais trabalho, né? Você vai ter que ficar interrompendo o tempo todo, até deixar ela ir. Então, observa isso. Quando você estiver, então, tomando uma água, apreciando um pôr do sol, sabe? Brincando com uma criança, né? No meu caso, minha neta. Você sinta aquilo, sabe? Valoriza, amplia aquela emoção positiva para que o seu corpo, a sua mente possa registrar essas memórias e ficar na trilha neural lá automática e não mais o do sofrimento, né, Dani? Exato. E se a gente começar também a viver a nossa vida com muita intensidade, como a gente falou, vivendo agora, tendo gratidão diária, né, o tempo inteiro que a gente lembrar, e tudo que a gente fizer com prazer, com dedicação, com amor, vocês vão vendo que com o passar do tempo, por mais que os problemas venham pra gente, porque assim, gente, eu e a Cláudia, a gente também tem problemas semanais, que existem, muitas vezes acontece alguma coisa no dia, mas enfim, como a Cláudia falou, tudo, quando você começa a trabalhar essa emoção positiva na tua vida, é o tempo que essa preocupação, que essa ansiedade, que esse medo se mantém na sua vida é totalmente diferente, né? E eu acho que é isso aqui que é mais interessante a gente lembrar. Então, lembra de usar a gratidão. A gratidão faz a gente aceitar até os problemas que a gente tem. É a gente dizer, ok, eu tô com isso aqui, o que eu posso fazer? E muitas vezes é diante de um obstáculo da vida que a gente consegue crescer muito, consegue crescer bastante, a gente consegue aprender, a gente consegue ver, né, um outro lado aí do mundo, um outro viés que a gente de repente estava cego, não conseguia enxergar.
E Dani, 1 minuto. o obstáculo muitas vezes vem para isso. O tempo passa muito rápido. Então vamos agradecer. Eu queria te agradecer demais, Mas vamos por agradecer. esse momento, pela sua partilha aí, por todo o seu conhecimento. Você é realmente uma pessoa admirável, que eu gosto muito de estudar com você, de aprender com você, tá? Então, gratidão imensa por você ter participado conosco. Gratidão também para todo mundo que estava aqui, gente. Um beijo gigante, né? Um beijo para todos que estão aqui. Tem várias pessoas muito queridas. A Rê estava aqui, a Edilza, que sempre participa comigo das lives, a Eve, a Estela. Vi vários seguidores aqui também. É muito bom ver essas pessoas conosco. Então, quero agradecer mais uma vez a você, Cláudia, pelo convite. Mantemos aí a nossa parceria, os nossos trabalhos, os nossos estudos, né? Mesmo. E que próximas lives virão como essa, gente. Gratidão por vocês estarem aqui e pratiquem os ensinamentos e as dicas que a gente passou aqui para vocês, porque a ação é tudo. Gratidão, Um beijo para todos. Amanhã a gente está aqui, 5 horas. Beijo.